Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores num espaço para apresentação conforme o regimento interno de 5 minutos para requerimentos, pedidos de informações e mais afins que dizem respeito. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, a imprensa, os nossos servidores e os colegas vereadores e que estão também nos assistindo pelas redes sociais. Quero colaborar aqui com o vereador Juliano, quando ele fala na questão do auxílio saúde para o judiciário. Então, para esclarecer que, na verdade, já houve uma nota oficial da nossa seccional da OAB e das outras 106 subseções do inconformismo nessa questão do auxílio saúde em tempo, principalmente em tempo de pandemia, né? Eu acho que a gente tem que pensar que nós estamos em tempos difíceis e todos devem abrir mão de algo que talvez tenha direito, de fato, ou não, mas não é momento agora, né, de um auxílio saúde. E também na questão que o vereador falou na questão do estacionamento, né, que houve, né, toda aquela suspensão ali nas áreas centrais, foi realmente uma decisão tomada em conjunto com o comitê e com o executivo. São medidas que todos estamos tentando acertar, né? E como foi visto que não deu todo o resultado, apesar que as agências bancárias deram depoimento no comitê que deram resultados porque não se formaram tantas filas nas agências bancárias. Mas, de qualquer forma, a pedido da comunidade, eu acho que a intenção foi mais a questão visual, né, de conscientização que as pessoas não deveriam realmente transitar no centro da cidade. Mas já foi retirado a pedido da comunidade, né? De qualquer forma, são as tentativas de acertos e erros, né? Eu acho que tudo nesta época de pandemia é louvável, né? Sempre é melhor tentar e não dar todo aquele efeito esperado do que não fazer nada, né? Acho que todo mundo aqui quer acertar. É nesse sentido que eu só queria dar esses esclarecimentos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Pela ordem, inscreveram-se vereador Juliano Baumgarten, no tempo de 5 minutos para a apresentação de projetos e mais o que irá para a votação dos demais vereadores. Então tá, senhor presidente, demais colegas vereadores, quero fazer a leitura então de alguns requerimentos, de alguns pedidos de informação. Então, começando pela moção de repúdio que eu já falei no grande expediente. Então, está assinado por mim, pelo vereador Roque, pelo vereador Gilberto Amarante. Então, os vereadores abaixo firmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado a moção de repúdio, anexo 1, a resolução 04/2021 do Tribunal de Justiça ao provimento número 7/2021 do Ministério Público e a resolução DPG número 8/2021 da Defensoria Pública, todos do Rio Grande do Sul, que visam instituir o auxílio saúde aos magistrados, promotores, defensores públicos, servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecida de 10% do subsídio dos membros, podendo chegar a R$ 3.500 no caso de juízes. Diante, vamos botar em votação agora ou depois? No final. Então tá, beleza. Apresentado primeiro.
Pedido de informações 18/2021. O vereador signatário, após ouvir a casa... Tá, eu vou passar para a parte mais para agilizar. Na verdade, veio a resposta do pedido de informações 08/2021 e não foi muito conclusiva. Então, eu peço mais algumas informações aos órgãos e entidades, por exemplo, como especificamente para a prestação de que serviço foi cedido cada um dos servidores relacionados na proposta do pedido de informações 08/2021 e qual a necessidade de cada um estar atendendo. Item 2, especificamente, qual critério foi adotado para a cedência de cada um dos servidores relacionados na resposta do pedido de informações 08/2021. Isto é porque aqueles determinados servidores relacionados e que foram cedidos e outros não. 3, especificamente, que órgão do Executivo Estadual a servidora Ana Letícia Leite está prestando serviços. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui o 86. Direcionado, então, à nossa mesa diretora. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência sugerir à mesa diretora que direcione recursos economizados nos 3 primeiros meses desse mandato ao Poder Executivo Municipal para a compra de vacinas contra a Covid-19. Vamos lá, mais um pedido de informações, o 17/2021. Os vereadores signatários, eu e o Roque... Tá? Competente responda acerca do andamento das seguintes obras. 1. Em qual estágio está a obra da 8ª etapa de pista de caminhada da Via dos Romeiros? Já houve licitação? Se sim, quando será dada a ordem de início? 2. Qual a previsão de entrega da creche no bairro Monte Pascoal? 3. Em qual etapa estão as obras na rua São Vicente, no bairro Nova Vicência? Já houve licitação? Se sim, quando será dada a ordem de início? 4. Qual a situação da obra de pavimentação nas ruas Ludovico Merlim e 14 de julho, em frente à Igreja Evangélica São Luís? Já houve licitação? Em caso afirmativo, quando será dada a ordem de início? 5. Em relação à obra de asfaltamento da linha Jacinta, que passa na Capela Santo André, resultado de uma emenda do deputado Jerônimo Girgen, como está o processo? Já houve licitação? Em caso afirmativo, quando será dada a ordem de início? Tem mais um pedido de informações. E o 13 aqui, pedido de informações. Combinado com o regimento que seja oficiado à Prefeitura para que informe qual política de gestão de documentos do Poder Executivo Municipal, haja vista a legislação da área, principalmente federal, e as resoluções do CONARC. Dá tempo para mais um? 33 segundos, vereador. Dá tempo, sim. Vamos lá. Do voluntariado aqui para limpar a pauta. 79/2021. Já estava tramitando. Sugestão de projeto de lei que trata serviço voluntário em Farroupilha. O vereador, abaixo firmado, solicita anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal sugestão de projeto de lei que trata do serviço voluntário, para trazer maior segurança jurídica. A nível federal, temos a Lei 9.608/98. Agora cabe ao município de Farroupilha seguir o bom exemplo, finalizando e regulamentar a mesma no âmbito com o fito de resguardar o patrimônio público municipal, assim como fizeram os outros municípios. Obrigado. Vereador, por gentileza, o número? Esse é o 79. 79. Aí o resto... Vamos colocar em votação o que foi lido na tribuna. Requerimento número 88/2021, que fala da moção de repúdio 04/2021. Os senhores vereadores, com a palavra, encaminhamento de votação, vereador Gilberto do Amarante. Seu presidente, doutora Clarice, a senhora foi professora, este auxílio dos magistrados não equivale ao salário de um professor ou até mesmo de um diretor do nosso Estado. Então, veja bem a diferença e a desordenância de salários, porque ambos fizeram concurso público. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra continua à disposição. Colocamos em votação o requerimento número 88/2021, solicitado pelos vereadores Juliano Baumgarten, Gilberto do Amarante e Roque Cervellini. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informações número 18/2021, o qual está solicitando, entre outros, especificamente para a prestação de quê? De serviço foi cedido cada um dos servidores relacionados na resposta do pedido de informações 08/2021. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 86/2021, aonde o vereador solicita incremento na sobra de verbas da Câmara de Vereadores para aplicação nas vacinas do Covid-19. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, rapidamente, o nosso tempo é bem curto. Eu voto favorável, mas assim, já fui presidente dessa casa. Essa casa não recebe recurso algum. Essa casa simplesmente paga as suas despesas. Quem faz o pagamento dessa despesa é o Executivo Municipal. Então, nós, aqui na Câmara de Vereadores, nós não temos dinheiro para disponibilizar. Voto favorável porque é justo, é um pedido justo nesse momento. Mas, isso fica bem claro, a Câmara de Vereadores não tem recursos próprios. Tudo que se gasta aqui, a gente tem que assinar empenho lá na Prefeitura. E esses empenhos são pagos pela Prefeitura. A não ser que tenha uma legislação que permita a casa a comprar essas vacinas, não sei de que maneira, que eu acredito que não é legal isso. Tá? Então, eu voto favorável por causa do momento em que a gente vive do Covid, e eu sou a favor de vacinar. Isso concordo com o vereador, a favor de vacinar. Mas não é um procedimento lógico e nem é permitido que a Câmara de Vereadores destine o que esse dinheiro não está aqui na casa. A gente tem uma previsão de orçamento. E essa previsão de orçamento é que possivelmente a gente pode gastar, e tu fazendo a compra, tu fazendo legalmente o que pode ser comprado, e vacinas com certeza não estão nos produtos que a casa pode comprar, com certeza não estão. Então, se a gente pode comprar legalmente autorizado, a gente faz a compra e se faz o empenho. Então, eu voto a favor pela questão da importância da vacinação, mas a casa não tem recursos nesse sentido. Isso é uma questão burocrática, uma questão legal. A gente não tem recurso na casa. Então, obrigado, senhor presidente. Era só para deixar isso bem claro nesse sentido. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador, encaminhamento de votação, o vereador Juliano Baumgarten. Na verdade, vereador Sandro, a ideia, sim, se estipula que existe um orçamento e que tem um valor fixo cada mês. E quando tu não gasta esse valor, vamos supor que tem 100 mil, hipoteticamente. Gastou 70, sobrou 30. O executivo não repassou, ficou lá. Que se use tecnicamente essa sobra para quando vier a vacina ter isso aí. Porque é uma economia, é um esforço que o nosso presidente, a nossa mesa está fazendo para economizar. E outra, é uma sugestão, porque até mesmo, uma das coisas que eu até acho um pouco que me deixa agoniado, e o meu primeiro pedido de informações do ano que vem, eu já vou adiantar, eu quero saber o que foi feito com o dinheiro que foi economizado. Tem que ter uma finalidade, nós podemos ajudar, né, ajudar a influenciar
Se nós não podemos sugerir levar uma pauta, aí é complicado. Mas a ideia não é que a Câmara compre. A Câmara, o valor economizado seja utilizado para essa finalidade. Era isso. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Encaminhamento de votação, vereadora Clarice Baú. Excelente a sugestão do vereador Juliano, mas acho que isso é prerrogativa da mesa diretiva, né, de decidir se é que tem sobra, né? A gente acha que o orçamento é tão restrito, nunca ouvi que tenha sobra, mas se sobrar, realmente, eu acho que não é prerrogativa de nós, legisladores, né, e sim da mesa diretiva. Obrigado, vereadora Clarice Baú. A palavra continua à disposição. Se nenhum vereador quiser mais encaminhamento de votação, vereador Tiago Ilha. Eu acho que só para contribuir, até porque, pelo que eu observo aqui no visual, ficou algumas dúvidas aí, levado no contraponto do vereador Sandro, que inclusive antecipou que voto favorável, só fez uma argumentação. Hoje a Constituição garante, né, que a Câmara de Vereadores possa gastar até 7% do orçamento de forma constitucional. Então a Câmara Municipal poderia gastar até 7% do orçamento público aprovado aqui nessa casa. Isso está na Constituição. O que tem acontecido nos últimos anos é que a nossa Câmara não chega a gastar 2%, acho que é 1,8%, 1,9% do orçamento vigente. Deste orçamento que a Câmara gasta, por uma decisão administrativa do presidente da sua mesa diretora, se houver economia, o vereador está sugerindo que esse recurso, então, seja utilizado para o município para a compra de vacinas. Eu acho que, basicamente, é isso. Dessa forma, o nosso voto é favorável ao presente requerimento. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 86, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação número 17/2021, solicitado pelos vereadores Roque Cervellini e Juliano Baumgarten, em que situação encontram-se as seguintes obras. Em qual estágio está a obra da 8ª etapa da pista de caminhada da Via dos Romeiros? Já houve licitação? Se sim, quando será dada a ordem de início? E assim segue com o pedido 2, 3, 4, 5, que foram lidos pelo vereador anteriormente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informações número 17. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação número 13/2021, onde é solicitado ao Poder Executivo a política de gestão de documentos do Poder Executivo Municipal, haja vista a legislação da área, principalmente federal, e as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer encaminhamento,
Colocamos em votação o pedido de informações número 13/2021, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Encaminhamento de votação, vereadora Clarice Baú. O conteúdo, né? Não deu para entender o conteúdo para nós podermos votar. Não. Ele foi lido na íntegra, na verdade. Eu acho que teria que refazer, porque não dá para entender o objetivo o que realmente está sendo solicitado aí. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12º, combinado com o regimento interno, artigo 141, que seja oficiado à Prefeitura Municipal para que informe qual a política de gestão de documentos do Poder Executivo Municipal, haja vista a legislação da área, principalmente federal, e as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC. Colocamos em votação o pedido de informações número 13/2021, feito pelo vereador Juliano Baumgarten. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Último requerimento de número 79, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten, assunto construção de gatil público municipal. 79. Foi solicitado que providencie estudos para a construção e implantação de um gatil público municipal, haja vista a inexistência de um local apropriado para os felinos, gatos de recolhimentos que permanecem enquanto aguardam a adoção. Não foi lido, eu imagino. « 73, não teria sido 79, vereador? 79. 79, esse aqui é o 73, pelo que dá para... o 79... Oi? Infelizmente, não foi lido. Colocamos em votação o requerimento de número 79/2021, que fala sobre a sugestão de projeto de lei que trata do serviço voluntário em Farroupilha. Colocamos, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Sandro Trevisan. Na verdade, até o próprio vereador já sabe da minha opinião nesse sentido. E eu acho que a gente está num país onde a quantidade de voluntariado é extremamente pequena. A gente vive buscando ações de pessoas que sejam capazes, com espontânea vontade, buscar a ser voluntário, buscar a ajudar as pessoas. E nesse projeto a gente acaba restringindo uma quantidade de pessoas de serem voluntárias. Ele se baseia no sentido legal da legalização, mas a gente sabe que o prefeito é extremamente responsável pelas contas do executivo, né? Ele responde com o seu próprio capital, vamos dizer, se existir algo nesse sentido, se existir alguém que faça cobranças no sentido de que em algum momento trabalhou com voluntariado e logo depois vai fazer essa cobrança de maneira judicial, a responsabilidade é do prefeito. Eu já vi casos em que foram cobrados do prefeito esses valores. Então, assim, eu não acredito que a gente tenha que fazer uma burocratização
num sistema que faz o quê? Que prevê voluntariado. Eu compactuo da ideia de que as pessoas pensam de maneira diferente, de que cada um tem o direito de pensar de maneira diferente, mas eu não concordo. Eu não concordo que a questão de voluntariado seja proibida. É uma opinião que tenho, respeito as contrárias, mas gostaria que respeitasse nesse sentido. Realmente não é o que acredito. Então, eu já não, nesse momento, não estou aqui respondendo pelos companheiros que tenho de partido, o voto deles é da maneira que eles querem. Eu sou o contrário. Até o próprio prefeito já comunicou que está trabalhando com um decreto, e esse decreto faz menção, então, ao voluntariado, e é uma prerrogativa dele, e ele responde muito bem respondido por qualquer tipo de ação que venha depois a ocorrer nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Então, já adiantando esse requerimento, eu voto contrário, sim. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Encaminhamento de votação, vereador Juliano Baumgarten. Com certeza, né, as opiniões, os posicionamentos são diferentes. Mas quando apresentamos uma sugestão de projeto de lei, quando a primeira coisa que eu pensei, os possíveis erários, recursos que o município poderá pagar. Eu estou até ajudando o teu prefeito, Sandro, mas tudo bem. Votem como vocês acharem, como a consciência mandar. Eu alertei. A minha parte, enquanto vereador, enquanto defensor público no sentido, e quando a gente fala em voluntário, muito pelo contrário, não é para restringir ou para blindar, é para ter segurança jurídica. Se depois, lá na frente, ser responsabilizado ou não, eu fiz a minha parte, independente se vai ser aprovado ou não. E que bom que mais uma discussão que eu levantei, né, já que o prefeito está estudando o decreto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação, vereador, é um por bancada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 79/2021, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Rejeitado por maioria. Votos contrários. PL, MDB e Partido Progressista. Rejeitado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Felipe Maiori. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa e principalmente as pessoas que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Bom, para quebrar um pouquinho a sequência do debate, resolvi hoje trazer até vocês um assunto relacionado à educação, mesmo porque faz parte do meu dia a dia também. Minha filha, estudante da Escola Oscar Bertoldo, escola municipal, recebeu uma atividade de sua professora Daiana Maciel, responsável pela oficina de português e matemática. Assunto esse para debater com uma das coisas que fazem mais sentido na nossa vida, que é a família. Achei de extrema importância e relevância, obrigado, Clarice, esse assunto no momento tão delicado que estamos passando hoje. Queria também falar sobre a dificuldade que nós, professores, estamos enfrentando através dessas aulas remotas e dizer que nós, professores, temos que ser valorizados sim
e temos que ser vacinados, sim, para poder dar aulas presenciais o mais rápido possível, porque as crianças estão clamando por isso. Este ano será um sucesso Este ano será um sucesso se houver um sorriso de otimismo, um sonho de beleza em seu coração e poesia nas pequenas coisas, na simplicidade da flor, na inocência das crianças, no silêncio interior, na amizade, no momento presente, na oportunidade de ser bom, ser amigo e compreensivo, sensível ao sofrimento alheio, grato ao passado que lhe proporcionou experiência para o futuro. Este ano será um sucesso se você for franco, sem ferir, tiver fé em si, no próximo e em Deus, e acima de tudo, expressar o que pensa do outro com uma palavra de carinho e apoio, de reconhecimento, de bondade e encorajamento. Este ano será um sucesso se você souber vencer a preguiça, o orgulho, a indiferença ao sofredor, a tentação de riqueza, da intriga e da inveja, da intolerância ao ignorante, ao que tens ideias diferentes das suas, ao menos inteligente, ao egoísta, ao mesquinho. Este ano será um sucesso se você socorrer a quem precisa, aconselhar-se, estendendo-lhe a mão, dando-lhe ajuda no momento certo, economizando bens materiais, esbanjando amor e solidariedade, entendendo a criança e o idoso, o adulto que não teve infância e aquele que não sabe amar. Este ano será um sucesso se você der um bom dia de coração e enfrentar com esportividade as desventuras, semear a paz e o amor, vibrar com a felicidade alheia, com a beleza do sol acordando o dia, com a gota de orvalho na flor. Este ano será um sucesso se você valorizar cada vitória e o mundo de oportunidades que se abrir diante de você e começar cada dia com Deus. Se você for sensível a tudo isso, então este ano será um sucesso para você e para os que vivem ao seu redor. Esse autor é um autor desconhecido, mas quero mostrar a importância de termos professores que pensem na família, que pensem nos alunos. E quero deixar bem claro, os alunos estão precisando voltar às escolas o mais rápido possível para o bem de todos nós. E vamos nos cuidar e que venha a vacina o mais rápido possível. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Felipe Maioli. A palavra está à disposição do vereador Tiago Ilha, no espaço previamente solicitado. É com o senhor vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria, antes de apresentar os requerimentos, fazer uma saudação muito justa e necessária, né, ao prefeito municipal e ao vice-prefeito. Hoje pela manhã eu estive numa agenda e, pela impossibilidade da agenda do prefeito, foi atendido pelo vice-prefeito, e eu levei para ele uma preocupação que trouxe de uma agenda que estive na semana passada com o deputado Carlos Gomes, deputado federal do Rio Grande do Sul, que destinou a nosso pedido aqui na cidade emendas importantes que ainda estão sem serem executadas. Eu destaco aqui uma emenda muito importante, que é a emenda para o espaço destinado aos food trucks lá no Largo Carlos Fetter. Também é do deputado a emenda parlamentar que construiu o parque, o palco do parque de eventos lá no Carlos Fetter, que lá está. Também a pavimentação na frente da escola de Nova Milano, né? E também a cancha de rodeios, né, junto ao Parque Cinquentenário lá do Pavilhão de Afenaquive. Então, essas 3 emendas, o recurso já está na Caixa Municipal, aguardando projetos. E agora há pouco eu recebi a informação, então, do vice-prefeito Jonas Tomazini, que gentilmente me deu os prazos, né, que vão
até o final de setembro, o último prazo, para que os projetos possam ser apresentados na Caixa. E o município garantiu que todos serão colocados na pauta e serão concluídos, porque são obras importantes para o nosso município, e a qual nós destacamos também a oportunidade de estar levando essas obras importantes à comunidade. Também conversando sobre um ônibus escolar que o deputado Carlos Gomes destinou com uma emenda parlamentar de sua autoria, para que ele deva estar chegando nos próximos dias na nossa cidade. Quando voltar às aulas presencial, também vai ser muito importante o seu uso. Então, quero aqui destacar e agradecer a atenção com esse vereador aqui do Poder Executivo Municipal, que prontamente trouxe todas as informações que nós solicitamos hoje pela manhã, então, mostrando também compromisso com essa Casa Parlamentar, em especial com as reivindicações desse vereador. Então, o líder do governo leve o nosso reconhecimento pela resposta rápida do nosso vice-prefeito, Jonas Tamazini. Apresento na noite de hoje, senhor presidente, o requerimento número 90, que, após ouvida a Casa, requer a anuência dos demais pares para que seja realizada audiência pública para debater os reflexos econômicos da pandemia vem causando na economia de Farroupilha. Para isso, peço que sejam convidados os presidentes do CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, do Sindigêneros, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, da SIX, que é a nossa Câmara de Indústria e Comércio e Serviços, e Sindiloja, Sindicato do Comércio Varejista, para que possam vir a essa casa explanar as dores que vem enfrentando muitos empresários na nossa cidade, nos reflexos causados pela questão da pandemia, das restrições. E na conversa com alguns desses presidentes, solicitaram que a gente fizesse esse pedido. A gente tem adotado muito essa pauta. Eu queria pedir o requerimento 90 que fosse a votação. Da mesma forma, queria ler e pedir que fosse a votação o requerimento 91, onde que esse vereador solicita a todos os demais pares que seja criado nessa Câmara Municipal a Frente Parlamentar de Defesa, ações preventivas direcionadas ao combate do coronavírus e os impactos da pandemia local na economia. Então, é uma forma também que todas as bancadas serão representadas, vai ter um espaço político adequado, né, para discutir as questões da pandemia no ponto de vista de cuidados, de prevenção e também educativos, que também é uma parte do vereador, e também no ponto de vista de buscar alternativas com as nossas forças políticas, né, através dessa frente parlamentar. Também peço que vá em votação. Eu sei que está nessa casa tramitando uma emenda, né, ao regimento, a lei orgânica, né, para a mudança, para o regimento, para a mudança do mesmo. Eu acredito que essa aprovação nada impede, porque depois, quando for regulamentada, já está aprovado. Espaço de líder de bancada, senhor presidente. Espaço de liderança de bancada ao vereador Tiago William, iniciando em 19 segundos. Muito bem. O requerimento 98 de 2021, esse vereador também solicita a anuência dos pares para encaminhar uma sugestão de projeto de lei que institui o Programa Emergencial de Transferência de Renda para os residentes... Espaço de liderança, vereador. Para os residentes do município de Farroupilha, bem como incentivo às medidas a pequenas e médias empresas, que vêm sofrendo pelos impactos da pandemia, né, causado pelo Covid-19. Nesse requerimento, assinam comigo os vereadores Davi Almeida, da bancada da Rede, o vereador Tiago Brunet e o vereador Amarante, da bancada do PDT, os vereadores Roque e Juliano, da bancada do PSB. Também esse requerimento é importante, porque ele versa também sobre uma sugestão, e eu conversei hoje pela manhã sobre essa sugestão com o vice-prefeito municipal, coloquei que eram os moldes do projeto de Canoas, né? A gente sabe que está lá no Congresso uma discussão do auxílio emergencial novamente, com algumas parcelas. Nada impede da gente ter um programa de incentivo. Bom, se esse programa de incentivo ele vai ser de ordem financeira ou de ajuda à população, também pode ser regulamentado da melhor forma pelo governo municipal, até porque nós estamos falando sobre um projeto sugestão de lei, né? E ele pode e deve ser apreciado ou não.
Nesse momento que nos causa tamanha insegurança, nós precisamos buscar ferramentas que a Constituição nos garante, e uma delas, bem importante, não é somente aprovar projetos de lei ou criar leis, né? Pelas limitações que a própria prerrogativa do nosso cargo nos contempla, essa ferramenta da sugestão de projetos de lei, ela auxilia o Executivo Municipal com ideias, sugestões, que podem ser aplicadas ou não, dependendo também da força do Executivo. Nesse projeto em especial, eu tenho conversado com as entidades representativas do município. Depois que for ao Executivo, quero também sugerir ao prefeito que possa estar fazendo um encontro com essas entidades, conversando, né, buscando mais subsídios, né, quem sabe consultando a cidade de Canoas, que já aprovou essa lei também, e hoje até acompanhei uma notícia na Prefeitura de Canoas, que abriu o período de inscrição, né, para que as famílias possam receber. A gente sabe que nesse momento difícil, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Eu gostaria de deixar aqui até uma reflexão à nossa liderança de governo, que pudesse também nos trazer nessa casa qual é o reflexo social que a pandemia causou até o momento, né? Lá no CRAS, nos CREAS, na assistência social, deve ter todo um cenário, né, do momento do que como é que está a procura, se aumentou, como é que estão as famílias, como é que elas estão vivendo, porque o reflexo que eu tenho sentido através da procura do nosso gabinete tem sido muito grande, né, e relatos difíceis. No domingo, eu encerro a minha fala dando um relato. No domingo, pela manhã, uma dessas famílias fez uma chamada, eu acabei atendendo, fez uma chamada de vídeo, sim, e começou a conversar, contando a realidade da família. Não tem como não se sensibilizar. É uma família onde que os dois, o pai e a mãe, trabalhavam como autônomos, né? Então eles trabalhavam, como a gente diz lá na gauchada de xanga, de serviço, do que surgia. O setor de serviços parou, né? Então eles faziam pequenos serviços e não tem mais essa possibilidade. Um filho deficiente, né? O outro filho acabou sendo desempregado, e esse outro filho ainda tem mais 2 filhos, ou seja, 2 netos que moram junto com a nora que está desempregada. Então, nessa família que tem, morando dentro de uma casa, 7, 8 pessoas, ninguém consegue trabalho, não está trabalhando, e precisa comer, presidente, né? Então, que a gente possa, com essas ou outras ferramentas, pensar em algo para essa população. Eu peço que coloque, então, os requerimentos em votação. Ok, obrigado, vereador Tiago Ilha. Colocamos em votação o requerimento número 90/2021, que convida os presidentes das entidades representativas nominadas pelo vereador no seu pedido através do requerimento número 90. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quer fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 90/2021, feito pelo vereador Tiago Ilha. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 91, aonde é solicitada ações preventivas direcionadas ao combate do coronavírus e os impactos da pandemia na economia local. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Encaminhamento de votação. Na verdade, eu penso que a questão das frentes parlamentares, né, nós devemos esperar realmente o regimento que está em análise, que poderá ter alterações,
inclusões, inclusive definir quantas frentes parlamentares nós poderemos instituir. De qualquer forma, com certeza a gente vota favorável ao requerimento, mas nós temos, por hora, as comissões, e temos a Comissão de Saúde, que poderá contemplar todo esse objeto que é da defesa em ações preventivas direcionadas ao coronavírus e até os impactos da pandemia na economia local. Então, acho que é um requerimento, tudo certo, mas ao invés de nós pensarmos em esperar esse regimento, nas questões das frentes parlamentares, a gente poderia usar, então, a Comissão de Saúde para contemplar o requerimento do colega. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Colocamos em votação o requerimento de número 91/2021 e os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 98/2021, que trata do Programa Emergencial de Transferência de Renda para os residentes do município de Farroupilha, bem como incentivo às médias e pequenas empresas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 98/2021. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passamos a palavra pela ordem à doutora vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, senhor presidente. Protocolo já o fiz quando usei a tribuna. Bem, eu gostaria de ler o requerimento de número 78. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder Executivo a sugestão de projeto de lei que reconhece os estabelecimentos de prestação de serviço de pet shop como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Farroupilha. Bem, no projeto de lei, se eu não me engano, número 20 dos senhores, acho que é do Roque, né? Tá. Ele é bem abrangente, né? Nós, na realidade, protocolamos antes, foi protocolado antes, nós nem sabíamos que vocês fariam ou não. Mas o nosso é um requerimento, é uma sugestão de projeto de lei, o de vocês é um projeto de lei. Tem duas diferenças básicas. Bom, primeiro, que o próprio Estado, no sábado, deixa eu ver aqui, no sábado, num novo decreto, né, no Diário Oficial número 53, na página 5, artigo 1º, inciso 6º, ele libera, então, os serviços de banho e tosa de animais quando esses decorrerem da recomendação médico-veterinária. Bem, por que o nosso requerimento, sugestão de projeto, ele é tão restritivo? Porque, na realidade, nós não temos como ir contra a lei maior, que é o decreto estadual. Então, nós temos, na realidade, que tentar brechas aonde a gente consegue para ajudar algum segmento que nós possamos realmente ajudar. Nós vemos que, então, o serviço de banho e tosa, que está prejudicado também, como todas as outras atividades comerciais, nos deu essa brecha, né, e fundamentou um pouco mais em função desse decreto que saiu no sábado. Poderíamos sim juntar, vereador Roque, mas na realidade eles são diferentes na sua essência, na sua base,
e no seu modo. Por quê? Vocês têm um projeto de lei, o nosso é uma sugestão. E como o nosso projeto de sugestão de projeto de lei, que depois voltou para nós como número 4 do Executivo, que é das academias de fisioterapia para se tornar essencial, seguiu um trâmite, né? Se aprovado aqui, vai para o Executivo e vai voltar para cá, se assim o entenderem, como aí sim, como projeto. Então, nós entendemos que deve seguir todo o trâmite e, então, se considerado, né, aí sim, nós vamos votar como projeto. Fora isso, então, como eu já falei, ele é restritivo, mas em função disso, em função de que nós estamos tentando dar uma ajuda conforme é possível, né? Estamos tentando ajudar conforme a possibilidade do decreto do Estado nos permite. Além disso, infelizmente, nós não podemos fazer muito mais. Eu acredito que mais uma semana nós vamos ter uma retomada de bandeira, talvez vermelha, uma cogestão, alguma coisa assim, que vai favorecer e muito o comércio, se Deus quiser. Por enquanto era isso, obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Colocamos em votação o requerimento número 78, lido pela vereadora Eleonora Broilo. Colocamos a palavra à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 78/2021, feito pela vereadora Eleonora Broilo, o qual fala de abertura dos estabelecimentos de prestação de serviços de pet shop como atividade essencial. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Chamamos na ordem, inscrito, o vereador Roque Cervellini, do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, a nossa imprensa aqui. De fato, vereadora Eleonora, a gente tem aqui o projeto que é assinado por mim, pelo vereador Juliano, vereador Tiago Brunet, Tiago William, Gilberto do Amarante e Davi Almeida. Nós refletimos no dia de hoje e optamos por encaminhar também como sugestão ao Executivo. Também como sugestão. Fomos bastante procurados por esse setor dos salões de beleza, das barbearias e também para o setor de banha e tosa. Acho que cada um de nós aqui deve ter um cachorro em casa, se não tem 2, né? A gente sabe, tem 8? Então, superou todas as expectativas aqui. E a gente sabe quanto que esse setor se tornou importante. Mas eu quero falar aqui do setor de beleza, que é os cabeleireiros, pedicure, manicure, pessoal que trabalha com as barbearias também. Esse setor não é só o fato de atender as pessoas, mas também o fato deles tentarem sobreviver a essa crise que está aí. Tem famílias que tem o casal que está nessa atividade. Às vezes o homem trabalha com a barbearia, a mulher é pedicure, manicure ou corta cabelo e estão todos desamparados. Veja bem que se nós pegarmos hoje, eu imagino que a metade do comércio do Rio Grande do Sul, talvez seja exagero, mas aqui em Farroupilha eu acho que a metade tem uma pessoa no comércio. É o próprio dono que atende. Então poderia o governo do estado talvez dizer o seguinte, olha,
O comércio que conseguir atender os seus clientes com uma pessoa e atender um por vez está liberado. Então imagina qual é o risco à saúde que oferece uma manicure. Atende uma por vez, doutor Tiago e doutora Eleonora, vocês são da área da saúde. Já tem todos os regramentos da vigilância sanitária, né, Davi? Autoclave, esterilização, tudo, e eles não podem trabalhar. Então a gente está tentando fazer alguma coisa, encaminhamos como sugestão ao nosso executivo municipal e também encaminhamos uma sugestão de projeto de lei aos deputados estaduais. Vai uma sugestão de projeto de lei para cada bancada, na verdade. Então, venha contribuir e o executivo lá pode analisar de forma melhor isso aí, inclusive. Quero fazer um requerimento também de sugestão ao executivo municipal. Estamos aqui com diversos professores na nossa Câmara de Vereadores. Este requerimento sugere ao executivo municipal que faça a compra de máscaras para os alunos da rede municipal. Veja bem, quando começar as atividades escolares, e torçamos que sejam logo iniciadas as atividades escolares, a exigência é de que o aluno precisa trocar 2 vezes a máscara, ou seja, precisa ir para a sala de aula com 2 máscaras. Tem famílias que têm mais do que um filho estudando, tem famílias que têm 2, tem 3. Você imagina que a família que está desempregada, sem condições alguma de fazer qualquer despesa extra, ter que comprar máscaras para essa gurizada ir para o colégio. É uma despesa a mais. Eu acredito que para a prefeitura não seria um valor tão alto se pudesse fazer a compra dessas máscaras e aí disponibilizá-las para os colégios. E os professores, a direção da escola, na medida do entendimento deles em relação à necessidade, pudesse fazer essa distribuição para os alunos, para que nenhum aluno se sinta desconfortável de não poder ter a sua máscara para substituir. Porque às vezes não tem. A gente sabe que as nossas escolas são muito boas, tem uma merenda escolar excelente, tem uma educação excelente, mas de repente nesse quesito que depende do pai e da mãe, não vai ter o recurso para comprar a máscara. Então aqui está o requerimento que solicita isso. Tem um outro requerimento também que solicita à Prefeitura Municipal um patrulhamento em estradas lá da região da linha Jacinto. Um outro requerimento que solicita que a Prefeitura determine a Ecofar o recolhimento de lixo, né, do interior, na região principalmente da linha Jacinto, que só passa uma vez por mês, que seja então uma vez por semana, que nem é na Jance. Em anexo aqui tem algumas fotos que falam da situação. E é isso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Assistência Social, os projetos de Decreto Legislativo número 19 e de Resolução número 021/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Indústria, Comércio, Turismo, Serviços e Agricultura, o projeto de número 020/2021 e colocamos em votação o requerimento número 89/2021, que a sugestão de projeto de lei para que incluam no rol de atividades essenciais os serviços de cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores e banho e tosa. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereador Caleb Coelho. Gostaria de fazer uma colocação nesse sentido. O que é essencial? É o que a gente compra para comer ou o que a gente ganha para comprar? Tudo é essencial.
Eu nunca passei por isso, mas provavelmente meus pais possam ter passado. Não ter o que comer. A sorte de morar na colônia é que, de repente, sempre tem algum lugar que se pode roubar uma laranja, alguma coisa, mas o que é essencial? Queríamos nós poder estar fazendo aqui um requerimento, uma sugestão de lei, um projeto de lei, em que todos fossem contemplados. Todos. Porque assim, não importa se a pessoa vende picolé, se passe vendendo pão na rua, é essencial para aquela pessoa, que ela tenha aquele dinheiro. Que pai gostaria de não poder comprar o essencial, comida para o seu filho? Nenhum. Então, eu vejo que estamos com duas classes de pessoas no momento no Brasil. São aqueles que dizem, fique em casa, porque senão nós vamos pegar Covid. E tem o outro que diz, se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Os dois são justos. As duas pessoas estão certas. É verdade. E nós precisamos nos dar as mãos com relação a isso e não brigarmos. Eu vejo pelo fato de que eu coloquei o adesivo no meu carro, de que lugar de criança é na escola, e tem uns olhares, né? Sabe? Tu botou esse adesivo. Tu nunca perdeu ninguém da tua... Sim, eu perdi. Eu perdi no outro domingo um tio de Covid. Há um mês, 2 pessoas, um casal de idade, ele morreu no domingo e ela morreu no sábado. Então a gente sabe da importância, do perigo que é se precaver contra o Covid, mas também as pessoas precisam comer. Então é uma situação muito delicada. Como eu falei, gostaria que nós pudéssemos colocar todos aqui, todos os grupos de pessoas que trabalham honestamente. Não é possível porque as brechas da lei não permitem e essa determinação ela vem mais de cima, né? Então não é momento do poste fazer xixi no cachorro, né? A gente tem que procurar brechas na lei. Acho muito importante, então, que as pessoas passem a entender isso. Por que nós, como vereadores, não estamos tentando fazer uma coisa tão abrangente? Porque não vai passar. Não tem como passar. Quando eu estava aí do outro lado, eu achava assim, por que não fazem uma lei para isso? Por que não fazem uma lei para aquilo? Não dá, gente. A gente pode fazer, mas daqui a pouco vai chegar ali, é inconstitucional, ou não tem como, sabe? Não é tão simples como a gente pensa. E contra o governador, não é tão simples, não é só se rebelar. O que, no fim, talvez vai acabar acontecendo, muitas pessoas vão acabar abrindo, já tem pessoas na rádio, empresários, dizendo que tem que ter uma desobediência aí, civil, e, né? O povo está... Precisamos nos unir. Né? Não é só porque a pessoa tem medo de pegar o Covid que ela vai falar mal de quem precisa trabalhar e quem vai falar mal de quem está cuidando da saúde. Então é muito delicado. Mas eu acho muito importante o que o vereador Roque falou e que a gente possa aprovar esse projeto, né? E que logo mais o governador possa flexibilizar essas leis. E não só isso, a gente não espera só a flexibilização das leis. A gente espera que ele mande, principalmente aqui para a Farroupilha, o dinheiro que foi mandado para a saúde. Né? Que ele faça a parte dele. Porque eu me lembro de uma vez que ele mandou o Sartori praticar o TBC, que é tirar a bunda da cadeira. E agora, governador, como é que o senhor não está fazendo isso? A Farroupilha está esperando as verbas que eram para vir para a saúde e não vieram. Então, é muito importante que o senhor faça e não fale só. Então, eu queria deixar registrada essa minha fala hoje. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos com a palavra a vereadora Eleonora Broilo, em 1 minuto. 1 minuto. Ok. Bem, então em 1 minuto eu vou dizer o que eu pretendo. Primeiro, que a minha bancada vota, obviamente, favorável ao projeto, né? Só gostaria de dizer que eu concordo com o vereador Caleb sobre a essencialidade. O que é essencial, o que não é essencial. É muito relativo. Claro que isso vai ficar em termos técnicos, né? Mas o que é essencial, o que não é, depende muito daquilo que nós estamos necessitando naquele momento. Se precisamos comer, se precisamos trabalhar, se precisamos ficar em casa. Então, tudo é uma questão
né, muito importante. E eu só queria acabar com uma frase bem rápida sobre a mulher. Bem rapidinho. Queria só dizer o seguinte, é de um autor desconhecido. Toda mulher é flor. Pela fragilidade e beleza? Não. Pela selvageria de resistir sem perder a ternura. Muito obrigada, senhoras. Ok, obrigado, vereadora. Vamos colocar em votação, se não houver mais nenhum vereador que queira usar a palavra. 30 segundos, doutor. E aí não podemos colocar em votação este projeto. Peço escusas ao doutor Tiago Brunet, colocando que o senhor falará em primeiro na abertura do pequeno expediente da semana que vem. Colocamos em votação o requerimento número 89, formulado pelo vereador Roque Cervellini e também os demais vereadores do PSB e PDT e também da rede, assim como republicanos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A todos uma boa noite. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.